dificuldades, mas eu fui deitar, era 10h56 da tarde. Eu vou para a cama hoje, eu dormi um pouco mais cedo, nós íamos fazer uma massa na calçada com o Edson ali. Cheguei aqui, era 10:10, saí aqui 15:06 da tarde, né? Liberei com o Edson um pouquinho, ele tinha que dormir mais um pouquinho, queria passar a noite acordado, mas terminei era 15:06, né? Fomos correndo para cá e depois fomos na casa da visita ali da irmã Andréia, né? Conhecido. Então nós fomos lá, quase não dormi de madrugada, né? Acredito também que foi guerra espiritual também, mas eu, no momento que estava acordado, você deu 1h30, 2h30, 3h30, 4 horas, você também fica em oração, você fica clamando a Deus, né? Intercedendo de alguma forma. Não é o ideal, talvez eu botasse no joelho e olha, Deus, eu tenho alguma coisa específica, porque eu não estou dormindo, porque a questão do café nunca teve essa dificuldade para mim. Então a gente podia ter orado nesse sentido também, né? Eu não orei, mas fiquei intercedendo, fiquei clamando pelo vizinho, pela igreja, pelo bairro, pela cidade, pelos governadores, né? Por Israel, né? Deus me põe termo à guerra até os confins da terra. Então eu estava orando, intercedendo. E é o que eu tenho dito para os irmãos, né? A nossa vida, na nossa vida, na sua vida, se você quiser a intervenção poderosa de Deus, a obra de Deus tem que estar em andamento. A obra de Deus tem que estar em andamento. Sabe, de alguma forma, a obra tem que estar andando. Não tem nada agora de Jesus ressuscitar, da nação de Israel entrar na terra, né, de Isaac. Não tem nada a ver. Agora somos nós. A minha vida tem que, de alguma forma, ministrar as pessoas, beneficiar as pessoas, iluminar as pessoas, né? E a vida estava nele. João 4, e a vida era luz dos homens. Então a minha vida, a minha postura, a minha compostura, a sua, a nossa, vai denunciar o Deus que nós servimos, né? Vai denunciar a pátria em quem nós pertencemos, né? E isso tudo é relevante, nós não devemos viver de qualquer maneira. Nós falamos aqui na escola de líderes, né? Demos uma introdução sobre isso, que nós temos pregado o mesmo evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né? Onde Jesus Cristo via Pedro e João Batista veio, Jesus veio, olha, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Aí algumas pessoas, Lucas escreve, né? O que nós devemos fazer? Não roube mais, não adultere, não trata mal, paga os impostos. E parece que ficou nisso, a igreja ficou nisso, né? Não se aprofundou na essência do evangelho, na essência daquilo que Cristo veio fazer, que é restituir-nos à presença da glória de Deus, né? E agora abraçarmos o reino de Deus com todas as nossas forças, né? Associando-nos com Ele, quando nós aceitamos o batismo, e quando nós aceitamos a descer a água do batismo, nós aceitamos a propositura do batismo. E eu tenho me esforçado, todas as vezes que eu falo sobre o batismo para novos convertidos, dessa ideia, né? Qual é a propositura? Quando eu desço as águas, eu preciso entender o que isso significa, o que está embutido, né, em eu, né, abraçar de verdade, né, a fé cristã. É muito mais, não mato, não roubo, não adultério, é muito mais do que isso, é participar, né, da própria vida de Deus, e agora estar enganjado de uma forma plena e absoluta nos propósitos pelos quais Jesus Cristo morreu, e segundo 1 Coríntios capítulo 15, né, é devolvermos o reino a Deus, devolvermos o reino a Deus. No nosso tempo, né, ministrarmos ao maior número possível de pessoas, fazendo eles repor as águas, né, e aceitar a Cristo, ou confessar a Cristo, se submeter a Cristo, porque o reino de Deus está próximo. Quando Ele vem e o tempo acabou, o tempo está findado, o tempo acabou, agora, né, você partir dessa terra sem Cristo, você vai ter que enfrentar as consequências. Se não obedecer ao poder, você vai obedecer na marcha, força, querendo ou não querendo. Então, é estar envolvido com o projeto agora, né, nos esforçarmos no máximo para ministrarmos às pessoas por intermédio da nossa vida. Então eu vou ler ali, porque eu acho o tempo interessante. E eu coloquei o Josué 1, né,
mas entenda, né? Quando nós vamos falar semana que vem, creio que Deus pode prover para isso, quando nós vamos falar das tipologias, né? Cristológicas do livro de Josué, né? Está absolutamente envolvida também, meu caro, com a conquista da nossa terra, e nós conquistando a nossa própria terra, e nós temos que conquistar 7 nações cananeias que estão envolvidas, né, calacradas, né, as cidades eram amuralhadas, né, eram vales e montanhas, onde se dificultava, né, os exércitos se posicionarem, lutar. E isso está falando tudo, né, as coisas interiores, os sentimentos e as emoções interiores que nós temos, são coisas difíceis, são inimigos ruins, malignos, né? Assim como os gibeonitas, e muitos deles enganam-nos e moram junto, moram na terra. E é interessante, né? Os gibeonitas, na Beth, eles moraram no alto mais alto de Jerusalém, Gibeão. E em Gibeão, por muito tempo, a arca ficou lá. Josué os fez, né, como rachadores de lenha, tiradores de água para a casa de Deus. Tirou o privilégio de muitos israelitas fazerem isso. Nós vemos o tanque hoje, né, lutando para tirar os estrangeiros da terra, porque os estrangeiros da terra estão vindo e tomando os empregos dos naturais da terra. E a nação dos gibeonitas ficaram lá, né, no meio deles, né, servindo na casa de Deus. E muitas vezes acontece isso, né, os gibeonitas, né, os amalequitas, né, aquelas 7 nações, nós vamos falar semana que vem, eles ficam ali, muitas das vezes, né, minando, contaminando e roubando as riquezas que nos era devida. Então é muito sério, nós vamos falar sobre isso. Eu coloquei ali, né? Não mandei eu, ser forte, seja corajoso, não temas, né? Vai dar algumas direções interessantes depois, né? Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E quando eu estava pensando, lendo, eu pensei em Mateus 6,33, dentro do contexto que eu falei para os irmãos. Nós procuramos enquadrar a nossa vida dentro do projeto de Deus, por mais simples que seja a nossa vida. É uma simples palma que nós batemos aqui dentro, uma simples palma, vamos colocar simples entre aspas, uma simples palma que nós batemos aqui dentro. Nós estamos, né, batendo para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para adorar a Deus, para animar o culto, para animar os irmãos, para ministrar as pessoas. Tudo isso é relevante, isso é importante. Nós precisamos entender isso. Cada momento nosso deve ser um ato de adoração. Então eu coloquei buscar coisas em primeiro lugar no reino e a sua justiça. E é dentro desta propositura que eu escrevi isso. Devemos nos lembrar que o cristão é nascido. Ele está em uma missão, não só uma missão própria, mas também uma missão coletiva. Estamos não só dominando os inimigos interiores, mas conquistando territórios para o reino, pessoas, né, chegando-se, disponibilizando tudo que tem, ou disponibilizando tudo que tem para o reino. Disponibilizando tudo que tem para o reino. Se assim não for, praticamente pode-se descartar o apoio total de Deus. Amém? Então cada pessoa que nós ganhamos para o reino, deveria ser uma vitória extraordinária, porque a pessoa vem com as suas riquezas, a pessoa vem com a sua sabedoria, a pessoa vem, né, com suas bagagens de conhecimento, que estudaram lá para fora. Uma grande parte delas, outras vêm, precisam ser trabalhadas por anos até, mas nós estamos conquistando pessoas para o reino, e essas pessoas vêm com as suas riquezas. Nós vemos ali, em Atos dos Apóstolos,
As pessoas vinham e doavam os seus terrenos, doavam as suas propriedades. Imagina assim o impacto que causou na igreja, né? A largueza que deu para a igreja crescer, para a igreja andar, para a igreja se estabelecer. Eu falei aqui esses dias, né, no Jardim das Indústrias, o moço paga 16 mil de aluguel no prédio que é na Bandeirantes lá. Ele abriu lá e ele fez uma convocação: olha, eu estou precisando colocar ar-condicionado, quanto que fica? 14 mil. O moço perguntou: então você pode ir procurar que eu pago, senhor. Pode mandar instalar que eu pago. Nós estamos precisando de forro. Quanto que fica para forrar assim? Fica 17 ou 18 mil. O outro moço: você pode mandar fazer. Então, chama, pode mandar fazer que eu pago. Entra na igreja lá para você ver. Precisa disso? Alguns acham que precisa. A gente se vira com o mínimo, mas olha que impacto que causou. Né? No prazo de 1 mês e meio, ele instalou o melhor som que ele podia, de 18, de 14 mil, 17 mil, forrou tudo, ficou um negócio chique. E esse moço é fruto do nosso ministério. Eu fui na Vila Cigara e ele queria me encontrar de todo jeito na Vila Cigara, ele sabia, né, que me encontrava assim, cara, porque o pai, o sogro dele, né, o sogro dele, convidou a gente, esteve com a gente muito tempo, ele veio para Jesus por causa disso, e Deus levou ele a essa direção, e hoje também ele é um pastor do ministério que ele estabeleceu, e está prosperando ele. Mas você veja, né, no período de menos de 2 meses, né, gastou uma fortuna e pessoas, né, foram lá e bancaram. Então nós precisamos olhar dessa forma. Estamos não só dominando os inimigos, né, os nossos inimigos interiores, mas também nós estamos conquistando territórios para o reino, ou seja, pessoas chegando, se disponibilizando com tudo que tem para o reino. Se assim não for, praticamente pode-se descartar o apoio total de Deus, né? Aquela intervenção maravilhosa de Deus. Eu coloquei aqui Josué, uma coisa que é interessante, não sei nem se a Flávia colocou, né? Eu acho que ela até colocou, porque depois no finalzinho eu coloquei um adendinho em cima, né? Josué subitamente foi responsabilizado com uma tremenda responsabilidade. Subitamente, de repente, todo mundo esperava que Moisés, e nós vamos falar lá na tipologia, né? Moisés, ele representava a lei. Moisés não introduziu ninguém aos descanso, não introduziu ninguém à terra prometida, porque ele representava a lei. Agora Josué, né, o comandante, ele representa Jesus, o comandante dos cristãos, né, que com os seus exércitos ele peleja contra os cristãos. E ele domina as pessoas e domina os territórios também. E o que significa Josué? Jesus, salvação. Né? Então tem uma tipologia muito forte mesmo, né, do livro de Josué para a igreja, para a cristologia, para a cristandade. Né? E eu coloquei lá, né, que nós devemos nos preparar. Entendeu? Devemos estar preparados. De repente Deus chama você para uma obra. Imagina Josué servia, né? Deitava água com Eliseu nas mãos de Elias lá. E de repente Moisés sai de cena, ninguém esperava. Deus não avisou que Moisés ia para aquilo. De repente Moisés sai de cena e subitamente Josué se vê envolto numa responsabilidade tremenda. E aí eu coloquei lá, então nós devemos nos preparar. Não, vamos escolher aqui 6, né? Vamos por 6 ou 7. Vamos escolher 7 homens aqui. E vamos ensinar eles. Vamos ensinar eles a ter boa organização. Vamos ensinar eles a serem fiéis. Vamos falar para eles buscar sabedoria. Não é isso não. Homem cheio do Espírito Santo, homem cheio da sabedoria, e ali ele dá então a liderança, e aqueles homens estavam lá no meio, e de repente eles foram chamados para uma liderança, e com certeza eram homens capacitados. Então nós devemos estar capacitados também. Eu coloquei ali, né? Devemos nos preparar.
Ô Flávio, volta um pouquinho para mim, acho que tem uma continuação. Depois de Josué subitamente foi responsabilizado como responsabilidade. Isso, essa responsabilidade de Moisés, de Josué, pensa bem, ele foi provido de uma grande responsabilidade, né? Ele estava encarregado, né, de preparar ou estabelecer uma pátria, prover uma pátria e estabelecer, né, a nação de onde nasceria o Salvador do mundo. Eu falei para os irmãos, às vezes eu vou colocando a dedo, vou escrevendo, deixo um espacinho, coloco, fica difícil, né, sem a correção assim. Mas estabelecer a nação de onde nasceria o Salvador do mundo. Imagina, Elise, que tremenda responsabilidade que Josué tinha, né, que incumbência ele recebeu, né, o qual o inferno com certeza não se voltou contra ele, né? Então vamos lá, a responsabilidade dele, né? Prover uma pátria, estabelecer a nação de onde nasceria o Salvador do mundo. Então grande era a responsabilidade, Josué. E o que nós estamos fazendo, né? Essa comparação, grande é a sua, grande é a nossa responsabilidade. E nós temos que assumir essa responsabilidade de verdade, né? De não mais como Josué teve ali alguma coisa física, ainda que nós também envolva, né, o físico, mas grande também é a nossa responsabilidade dentro do contexto, né, da missão que Deus nos deu. Né, Mateus 28, 18, ele diz assim: olha, ide por todo o mundo, né? Ide, alguns dizem, né, Bete, indo por todo o mundo. As pessoas falam, os pregadores, né, enfeitam, falam, cobram, mudam um pouquinho, mas é a responsabilidade também nossa, né, de ir e evangelizar, e pregar, e falar, né? E não é menos importante, né, nós sermos fortes, nós sermos corajosos. Uma coisa que eu coloquei ali, né, eu achei interessante: o poder de Deus é maior do que as tarefas que precisamos realizar. Pense nisso, né? Isso é interessante, né? O poder de Deus, seja qual for a tarefa que você vai realizar. Você pensa, Moisés, você pensar bem, né? Olha, Josué estava lutando, e Josué viu. A Bíblia diz que Josué percebeu que não daria tempo dele dar cabo a tarefa que ele estava fazendo, gente. Então ele se volta para o sol e ele se volta para a lua e dá um comando para que eles emudeçam, para que eles parem. Olha que coisa extraordinária, que coisa tremenda, não é verdade? Fala a verdade. E hoje nós, na Nova Aliança, né, somos tímidos demais, somos incrédulos demais, somos ignorantes demais. Jesus já deu um rapa, né, deu um pito nos apóstolos. Como camarada, né, o Salvador trabalhou, estava cansadíssimo, mas esgotado, estava cochilando lá no barco, tranquilo, né, nadando lá, né, não, é Salvador, que você mesmo é o Cristo, né, nadando lá, descansando. Aí vem os barbados, mas não se incomoda, mas estão perecendo, não, levanta, fala uma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa, como é que vocês não têm fé? Nossa, eu ouvi esses dias do Evangelho, estava ouvindo o Evangelho, eu ouvi essa passagem e falei: Deus, o que isso quer dizer, Deus? O que isso de fato quer dizer? Jesus falou: como é que vocês não têm fé ainda? Meu Deus, o que isso quer dizer, Livre? Nós vamos procurar o que isso de fato quer dizer, sabe? Eu fiquei preocupado: meu Deus, o que isso quer dizer, Deus? Nós já falamos, já pregamos sobre isso, mas também a vida não mudou muita coisa. Também não colocamos quase nada em prática. O que isso quer dizer? Falou para uma pessoa que não era nem nascido de novo, eles não eram, né? Nem conhecia a respeito de Nova Aliança, quase nada eles conheciam. Talvez eles conheciam um centésimo do que nós conhecemos hoje. Eles não tinham nem noção de nada. E hoje nós temos. Então, qual é o impacto que isso deve ter na nossa vida? Daí eu coloquei esse ser forte e corajoso, né, que já falei para os irmãos,
Deus disse a Josué, desde o capítulo 6 até o capítulo 9, que ele repete 4 vezes, né? Ser forte, seja corajoso. 6 vezes foi dito a Josué, né? 4 vezes por Deus, uma vez por Moisés, uma vez pelo povo. Seja forte, seja corajoso, né? Mas principalmente o verso 7, onde ele diz: olha, não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, né? Isso é dito, não é? Desde Êxodo até Josué. Essa é a tônica de Deus, desde o Pentateuco, né? Os 5 livros. É Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Gênesis, né? Josué já é outro, né? Mas desde Êxodo até Josué, essa é a tônica. Obedeça, né? Esforce por obedecer, por conhecer para obedecer. Porque a vitória, então, ela estará estabelecida e ela está determinada. Essa é a tônica. Isso aqui que eu escrevi aqui, né? A vitória está condicionada ao conhecer e obedecer às leis de Deus, em completa dependência de Deus, né? E é isso que vai ser falado depois de uma forma mais minuciosa, né? Para ter, né? Eu coloquei ali entre aspas, né? A vitória está condicionada ao conhecer e obedecer às leis de Deus, em completa dependência de Deus. Aí eu coloquei o que Deus falou ali, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E aí ele diz: então farás prosperar os teus caminhos e você então será muito bem sucedido. Nós precisamos, né, a minha intenção, na verdade, é nós também nos envolvermos nesse contexto, sabe? Que nós também estamos num projeto extraordinário, num projeto tremendo, e se nós quisermos, de verdade mesmo, o apoio de Deus, né, dentro, né, da nossa missão, nós precisamos conhecer a Deus e obedecer de fato a Deus, nos esforçarmos para isso. Grande realmente era a responsabilidade de Josué, e grande também é a minha, é a sua responsabilidade, né? Como nós vamos fazer para a gente entender isso, aqui, que a gente ore mais, busque mais, né? Seja melhor no nosso testemunho, na nossa comunhão, né? nos envolvermos de uma forma assim, especial com esse projeto extraordinário, esse projeto tremendo que está sob a nossa responsabilidade, aonde também, né, enfrentaremos dificuldades. Você vê Paulo, né? Paulo diz: olha, teve um momento que eu cheguei a desesperar a própria vida, né? Teve hora, ele diz lá em 2 Coríntios 9, os perigos que ele passou, né, as grandiosas dificuldades que ele passou, porque ele estava também numa missão extraordinária, né, que é estabelecer a palavra de Deus, trazer os gentios à fé, e ele enfrentou dificuldades terríveis, horríveis, né, e nós como cristãos renascidos também, né, aí nós precisamos, né, ser fortes, nós precisamos ser pessoas também corajosas, saber, né, que aquele que enviou, ele garante. É isso que vai ser dito também nesses dias por aqui, né? E Deus também tem pressa, de verdade, né, em realizar a sua obra, né? E nós estamos envolvidos em algo grande. Josué estava realmente envolvido em algo muito grande, e você e eu, nós precisamos entender assim, né, que nós também estamos envolvidos em algo tremendamente grande, tremendamente importante, e nós precisamos estar vigiando, na verdade, né, recebendo também os comandos de Deus, porque você vê claramente, né,
durante o livro de Josué, você que já leu, você que conhece o Josué, né? Deus juntamente, né? Uma única vez, cara, Josué titubeou, Josué confiou nele mesmo, né? Josué confiou nele mesmo, os gibeonitas o enganaram, sabe? Está na dependência de Deus, né? Procurando a direção, as estratégias de Deus. Nós fomos fazer visita para aquela moça lá ontem, né? A Andréia, com o Messias. Eu não sei você, mas eu fiquei orando o tempo todo, Deus, o que falar para aquela mulher? O que falar para aquele casal? O que dizer para eles, Deus? O que precisa ser dito? O que eles precisam? Não sei se você está preocupado com isso, mas nós vamos estar preocupados. Nós vamos entrar na casa de alguém, vou aconselhar alguém. Eu conheço um monte de palavras, eu conheço um monte de versículos, eu conheço um monte de textos, mas o que Deus quer profetizar para ela? O que ela precisa ouvir naquele momento ali? É um momento tão curto, não ficar uma hora, não, 40 minutos falando com ela. Preciso do comando de Deus. Deus, o que eu falo? Né? Porque senão a gente acaba, vou falar aquilo que já está no meu coração, já falei para todo mundo. E às vezes você se surpreende. E às vezes você fica preocupado, mas por que eu estou falando isso? Você está falando isso porque é isso que eles precisam ouvir. Você lembra quando Deus falou lá que nós devemos procurar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar? Porque o que é profetizar, segundo João 11:50 e 1:52? Profetizar é não falar de si mesmo. Né? Ele, sendo aquele ano sumo sacerdote, ele não disse isso de si mesmo. Né? Mas ele, sendo sumo sacerdote, ele profetizou. Ele falou da parte de Deus aqui. Ainda que as pessoas achavam que era ele que estava falando, mas é Deus que falou na boca dele. Sabe? E é isso que nós vamos buscar. Todos nós precisamos profetizar, não falar da nossa parte. Porque eu falei para os irmãos, né? Eu estava estudando, estava lendo, achei interessante essa questão da tipologia. Eu falei, Deus, o Senhor quer que fale sobre isso? O Senhor quer que fale sobre isso? Porque é legal, puxa vida, você fica preocupado querendo um texto, querendo um assunto, de repente você está estudando, vem ali, será que é isso mesmo? Tem que ter uma confirmação, é isso mesmo. E já chegou mesmo que você preparou tudo, legal, mas chega depois, não é isso que Deus queria. Meu Deus, mas eu perdi tanto tempo, eu devia ter ficado orando então. Quantas coisas que a gente já escreveu, cara? Escreveu, Beto, escreveu aqui, escreveu um monte de coisas, de estudo assim para pregar. Chega lá, não era aquilo. Você não pregou aquilo, não falou aquilo. E já faz 1 ano, 2 anos, você nem falou daquilo mais. Porque Deus queria que a gente profetizasse, né? Perder aquele medo, né? Mas está invocando a Deus. E Josué, na verdade, também aprendeu a lição. Nós vemos claramente, né? Deus dando as direções para ele nas batalhas, nas guerras. E ele foi fiel a Deus. Né? Ele foi fiel a Deus, né? E graças a Deus teve vitória, né? Introduziu o povo na terra prometida, né? É um dos homens mais conhecidos da Bíblia, talvez nem tanto para a gente, mas para a nação de Israel, juntamente com Josué, né? Um dos dois mais conhecidos deles, mas Deus deu essas direções para eles. Olha, seja forte, seja corajoso, e com certeza não é pela nossa força, né? A gente já sabe lá em qual que fala lá, Elisa, que não é nem por força, nem por violência, em Malaquias, em Zacarias, não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. O Espírito Santo é Deus que quer dar as direções. Eu fico maravilhado de ver isso, né? Você pensar. O cara numa guerra, né? Eles estavam lá batalhando e de repente, veio uma chuva de pedra, né? E a Bíblia diz assim que mais foram os que morreram com a chuva de pedra do que morreram com a espada. Olha que maravilha! Amém? Como Deus ficou chateado com o rei Asa. Você sabe lá, segundo a Crônicas 17. Asa, né, venceu o geral etíope lá com 1 milhão de soldados, não precisou fazer nada, Deus abateu 1 milhão de soldados. Aí passa 10 anos depois,
O outro rei faz uma ameaça para ele, ele vai se aliança com outros reis, os reis da Síria, para proteger ele. Nossa, Deus ficou tão chateado com ele. Deus falou para ele: há 10 anos atrás, aquele exército, ele veio e cercou você dobrou os joelhos no chão, você buscou, você me orou, o Senhor me clamou, eu não dei vitória para você, rapaz. E agora que vem esse pouquinho de gente aí agora, você, em vez de me buscar, você vai buscar o rei da Síria, rapaz. Tenha paciência. Aí o Adélio ficou tão bravo com o profeta, bateu no profeta, machucou o profeta, amarrou o profeta, jogou o profeta no calabouço. Olha que coisa horrível que é a nossa natureza, né? Deus falando duro, ele não aceitou. É porque ele confiou. E é interessante que ele falou: olha, nós temos, olha a incoerência. E é isso que vai ser dito aqui, essa necessidade de confiar que é Deus que deu a direção, é Deus que chamou, e nós temos um Deus poderoso. Olha que incoerência dele, o irmão Edson. Ele falou para o povo assim: olha, nós temos buscado a Deus e Deus tem nos protegido por todo lado. Então vamos fazer o seguinte agora, já que nós estamos em tempo de paz, e Deus, nós temos buscado, Deus tem nos guardado, vamos fazer o seguinte: vamos amuralhar a cidade, vamos levantar muro ao redor da nossa cidade. Que incoerência, não é verdade, Elisa? Puxa vida, a gente mora lá na roça, lá há 7 anos, tudo aberto, as porteiras abertas. Daqui a pouco você coloca uma porta, ou você coloca a fechadura, aí você já coloca um cadeado, aí você coloca um cachorro, aí você coloca uma câmera. Ah não, é porque agora tem uma televisão. Ah não, é porque está cheio de coisas caríssimas lá. A incoerência da nossa vida. Confia em Deus, mas não confia em Deus, E Deus ficou aborrecido com Asa. E Deus então ele exorta Josué: seja forte, seja corajoso, eu vou estar com você. E é interessante as abordagens que vai ser feitas nesse sentido, sabe? Onde vai abordar esses comandos. Vamos nessa tela aqui um pouquinho, foi não dizer. Oi? Tem mais uma? Não, depois no começo, o pessoal já decorou isso aqui. Não, agora já acabou mesmo. Já acabou, nós vamos louvar a Deus. Mas eu queria deixar isso para os irmãos, sabe? Vamos procurar fazer isso. Eu sou sincero com os irmãos, eu tenho orado nesse sentido. Deus, me ajuda a me inserir melhor no contexto desse reino, sabe? Porque a partir do momento que a gente se inserir nesse contexto, tudo conta. Como eu falei, cada movimento nosso conta, cada palavra conta. Não é nada fácil. Nós vamos ver que nós estamos guerreando. Nós estamos para tomar conta de uma terra que está absolutamente invadida por inimigos. O Jesus Cristo falou isso. Você sabe que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias diz isso, Jesus Cristo ele se referiu ao que Miqueias disse, que os inimigos do homem são os da sua própria casa. E o apóstolo Paulo diz: isso é a nossa casa terrestre, se desfizer. Então os nossos inimigos. Eu já falei para os irmãos, eu li um livro, Flávio, procura ele. No começo da minha fé, eu lembro até hoje. A minha esposa estava fazendo um exame aqui em cima. Minha esposa estava fazendo um exame aqui em cima, não sei aonde, aqui. Porque ela dava aula, a diretora. E eu li esse livro, estava dentro do carro, eu li, estava esperando ela, eu li esse livro. Aonde ele faz, eu achei tão tremendo o livro, eu não sei onde foi parar, isso nem sei o título desse livro. Mas era tão tremendo o livro do autor dele, que ele fazia uma analogia, cara, dessas 7 nações que havia na terra prometida, com os sentimentos e com os sentimentos e as emoções que nós temos. E ele fazia assim, Beth, que tipo de cultura e que tipo de vida tinha essas nações? Eram nações perversas, eram nações ruins, eram nações que queimavam seus filhos no fogo,
Eram nações perversas. Ele falou sobre as nações, ele falou dos sentimentos que tem dentro da pessoa. Eu não guardei quase nada, não escrevi quase nada. Eu li aquele livro, achei uma coisa interessante. Já no começo da fé também, talvez não era tão importante como é hoje, sabe? Mas ele fazia uma comparação, uma analogia das 7 nações, do tipo de vida, da cultura dessas nações, de como essas nações se comportavam, né? com os inimigos que tem dentro de nós. E nós estamos conquistando esses inimigos também. Nós precisamos ter em conta que é uma guerra, né? Porque nós temos uma terra para conquistar. Até vem aqui para nós cantar, para nós louvarmos a Deus. Deus nos ajude, ora também, né? Pelas nossas mensagens. Eu vou ler aqui, pode. Márcio, mesmo o avanço, a força e a coragem é tão terrível, cara. É difícil, né? Para a nossa cultura. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Mas aquele conceito de ser forte e corajoso. Né? Quando teve a questão de Acã, né? A gente não se detém muito nisso, né? Mas Deus falou para Josué, olha, se você não tirar o mal do meio, vocês não vão vencer mais guerra nenhuma. E o que Josué fez, na verdade, é um ato de extrema coragem e obediência, né? Descobrir da direção de Deus o problema e seguir à risca a direção de Deus, né? Depois que ele descobriu que era Acã, que era a tribo, né? A tribo abençoada de Judá, né? Ele chamou ele, matou as suas mulheres, as suas crianças, seus bois, seus jumentos, matou as suas ovelhas. Deve ter sido uma cena terrível. Você imagina o impacto que isso deve ter causado nos outros filhos, das outras crianças que brincavam com aquele monte de crianças, com aquele monte de meninos, com aquele monte de meninos, né, daquelas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que morreram juntos lá. Você imagina o impacto que isso deve ter causado nas crianças, nas pessoas. É terror, é terrorismo, não sei. Mas dentro do contexto que eles viviam, né, que Deus sempre falou isso. Você faça isso para que os outros vejam e aprendam a aprender para não fazer a mesma coisa. Nós não precisamos disso hoje, nós somos renascidos, não somos mais escravos do pecado, né? Mas você imagina o impacto que isso causou, né? Josué tem que ser forte e corajoso para realmente aceitar o comando de Deus, né? Eu acho que é tão interessante essa questão de confiar, né? Porque imagina eles tirando sorte ali, sai de uma tribo, sai da outra, sai para outra, sai para outra. E para o último lá, pôs os irmãos tudo lá, e joga a sorte, pá, sai em cima de Acã. A segurança de Josué, eles eram tão forte, que quando saíram da Acã, ele falou para Acã, não minta nós, mas declara o que você fez. Olha que tremendo, que temor se deve ter dado da comunidade, saber a direção de Deus ali dentro, talvez com uns 15, 20 minutos ali lançando sorte, e até que caiu no último. Josué não teve nem dúvida dele. Ele disse: dê glória a Deus, não minta, e diga o que você fez. Olha que coisa tremenda, né? Tem um comando, a direção, o apoio de Deus. E eu quero dizer para os irmãos assim: Deus quer fazer maiores coisas do que essa, sabe? Ele quer nos dar essa segurança, Ele quer nos dar esse apoio. Vamos ser mais honestos e sinceros, um pouquinho mais. Eu sei que nós somos, tá? Deus ordena, seja forte e corajoso. Não é uma opção, é um comando. Você age porque Deus ordenou. É uma garantia também, né? Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha que legal. Deus
Deus cobre cada passo que você dá. Olha, por isso que eu falei que a obra tem que estar em andamento. Você avança porque Deus garante. O medo cai e o desânimo pesado. Confronto. Março é o mês de enfrentar o medo do futuro. É o cansaço do passado. Lembra que foi dito, né? O passado que acaba moldando os presentes, que interfere no futuro. E nós vamos resolver isso. Princípio central. A autoridade para avançar não foi gerado por você isso. Não foi gerado por você. Você avança sobre a comissão do próprio Deus. E a estratégia do mês, força, resista à pressão, coragem, avance contra a oposição e obediência. Caminhe na promessa. Também estou no finalzinho. O versículo chave: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que você andar. Garantia tremenda que nós também